programa de conferências Hot Topics em Medicina Intensiva, ele apresenta pelo menos duas vertentes. Aquela conferência que é dedicada a temas fronteiriços da medicina intensiva, estudos que acabaram de sair das bancadas experimentais, mas que apresentam resultados promissores para a medicina clínica. Uma outra vertente é representada pela forma com que é apresentado um tema já bem conhecido, mas de uma perspectiva diferente, como é o caso, por exemplo, da medicina personalizada. A nossa conferência de hoje está dentro desse conceito, a medicina personalizada no tratamento da injúria cerebral traumática. O nosso convidado é o neurocirurgião Felipe Murat, médico do Serviço de Neurocirurgia do Hospital São Domingos. Boa tarde, primeiro quero agradecer o convite para estar aqui conversando um pouquinho com vocês. É bem difícil falar de neurointensivismo com vocês, né? Porque a gente sabe que a maioria das vezes sabe muito mais do que eu, estou bem mais atualizado nesse tema que às vezes a gente, neurocirurgião, acaba fugindo um pouquinho. A gente gosta de discutir com vocês os casos, mas a gente não está sempre tão atualizado, então está interessante para a gente vir correr aqui atrás de um pouquinho mais de aprendizado. Queria agradecer o convite, me senti muito honrado de ter sido chamado. Na verdade, eu vim trazer algumas coisas mais para a gente discutir. Então, vocês podem parar, a gente discute, cada um traz um pouquinho da sua experiência, da conduta do serviço de vocês também. Eu falo um pouquinho de como que era lá a minha residência, como que a gente aprendeu. E é mais para todo mundo se atualizar um pouquinho. É mais uma conversa mesmo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a conduta individualizada no paciente no TCE, principalmente no paciente TCE grave. E eu vou trazer um pouquinho de tudo. Vocês vão ver que a gente vai discutir bastante coisa sobre o traumatismo craniano. Então, sempre bom lembrar, apesar de que vocês já vão estar no CTI, mas às vezes vocês estão dando plantão fora. E às vezes estão na ambulância, estão lá na emergência, como muitos de vocês às vezes estão lá na emergência, tem que lembrar sempre no TCE, antes de qualquer coisa, é o tratamento básico desse paciente, tá? O suporte básico, a TLS, fazer tudo direitinho, que isso vai ser o mais importante para o paciente, muito mais do que correr, ligar para o neurocirurgião e demorar para entubar o paciente, demorar para monitorizar, para invadir esse paciente. Às vezes a gente vai trazer muito mais mal do que eu chegar aqui e o paciente não está entubado, não está nada disso. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a medicina intensiva, né, o cuidado intensivo do paciente no TCE grave, no TCE moderado também. E lembrar que tudo que a gente vai discutir aqui está em constante mudança, né? Isso aí a gente vai continuar conversar algumas coisas que há 2, 3 anos era diferente. Eu mesmo estudando aprendi coisas que na minha residência era uma verdade. Na hora que eu fui ler, eu cheguei, como assim? Não existe mais isso. Então, a gente vai se surpreendendo, é bem interessante. Então, a gente sabe do tratamento clássico desse paciente, a gente tem que pensar na analgesia e sedação dele. Hoje em dia a gente usa muito como analgésico o fentanil, como sedação a gente sempre fica naquela discussão do propofol, apesar que a gente sabe que é um pouquinho mais difícil, quando tem a dose alta, que ele pode trazer algumas complicações. Paciente com TCE, a gente sempre até preferiu o propofol para poder acordar ele, mas tem que lembrar quando o paciente já está grave, com perda da complacência, hipertensão intracraniana, esse propofol pode ser mais deletério e a gente vai correr atrás do midazolam. Lembrar da ventilação, sempre manter uma norma capnia. O paciente manter ele norma volêmica, a gente sabe que uma queda de pressão desse paciente vai ser muito deletério, aumenta muito a mortalidade dele. Então, sempre manter a pressão entre 110, já que a gente está falando sobre individualizar pacientes abaixo de 50 anos e acima de 70, o ideal é até manter a pressão sistólica acima de 110, não só de 100. Manter a PPC entre 60 e 70, manter a normotermia. Esse paciente, tanto que faz hipotermia quanto hipertermia, é deletério, se a hipotermia não for induzida pela gente. A nutrição enteral começar o quanto antes, é um paciente que muitas das vezes vai estar entubado, vai estar tracostomizado, ele não tem previsão de extubação precoce, começa a nutrição enteral para ele. E sempre ficar de olho no posicionamento, que a gente sabe que às vezes está ali, vai o familiar, mexe,
a gente deixa passar e às vezes o pescoço sempre neutro e a cabeceira sempre elevada. Eu vou trazer o primeiro questionamento para a gente trazer em relação à traqueostomia nos pacientes do TCE grave, né? A gente vai buscar na literatura e sempre fica naquela dúvida. Vou estimular o intensivista a tentar uma intubação precoce, vou fazer pedir já uma traqueostomia, vou optar pela traqueostomia mais tardia. E também o que seria traqueostomia precoce, tardia, hoje em dia já tem a ultra precoce. Então isso vai variar muito na literatura, tá? O que seria precoce tardio, vai de 5 a 10 dias. E aí até dificulta os trabalhos de meta-análise a poder determinar. E o que a gente está buscando com a traqueostomia? Por que ela é importante para a gente? Para a gente evitar uma pneumonia induzida pela relação associada à ventilação mecânica, diminuir o tempo de internação no CTI, diminuir o tempo de internação hospitalar como um todo e buscar para esse paciente, claro, uma menor mortalidade a longo prazo, que é o que a gente está buscando. É importante entender que o conceito de traqueostomia de tempo vai variar de acordo com a patologia. Eu até vou apresentar 2 trabalhos, o do TCE e o do AVC. Até tem uma crítica, mas eu vou ter que me aprofundar um pouquinho mais nesse artigo para a gente poder dizer que foi realmente isso que aconteceu. Então, a traqueostomia, as indicações, é aquele paciente que a princípio é para indicação de falha do desmame, ou ele não tem reflexos protetores da via aérea, ou ele está com comprometimento, seja por trauma, seja por pós-operatório de um tumor, do drive respiratório, está com dificuldade de controle das secreções, mas aí fica aquela dúvida, quando eu vou indicar e qual benefício eu vou trazer para esse paciente? Então o benefício a gente já está cansado de saber, né? Conforto respiratório, o conforto para o paciente, diminuição do espaço motor, a melhora a mobilidade desse paciente, a alimentação, quando ele tiver condições de tentar uma alimentação via oral. É uma via aérea muito mais segura e também quando ele estiver acordando ele vai poder verbalizar. Tem que lembrar sempre que, então já que é 1000 maravilhas, vamos fazer o quanto antes, tem que lembrar das complicações que a gente pode trazer para esse paciente, de sangramento, infecção, do enfisema subcutâneo, lesões esofágicas ou do laringeu e a estenose traqueal. Então eu trouxe aqui esse trabalho, é uma meta-análise de brasileiros, foi publicada no Critical Care Medicine, que é um jornal, acho que para vocês, de grande impacto, né? E eles avaliaram 5.000 pacientes justamente para ver o que a gente teria de benefício em relação à traqueostomia. Então a traqueostomia precoce, ela trouxe uma melhora no tempo de ventilação mecânica, redução do tempo de ventilação mecânica, de internação na UTI, de internação hospitalar e de pneumonia associada à ventilação mecânica. E mesmo sendo um procedimento cirúrgico que acrescentaria custos, eu acho que eu esqueci de botar esse gráfico, ele também mostra que o custo é menor se esse paciente foi submetido à traqueostomia. É interessante, né, esse ponto, que ele não muda a mortalidade dos pacientes. A gente tem que entender que a gente está reduzindo outras coisas, não pode pensar somente na mortalidade, mas aquele paciente que iria conseguir sair do hospital, ele vai se beneficiar com a traqueostomia. E aí a gente vai e tenta estender, né? E o AVC, como que seria? Teoricamente é tido como tendo menor evidência de benefícios. Saiu agora em 2022 esse trabalho do JAMA, não sei se vocês olharam, e o que ele fala é que não vai mudar a traqueostomia precoce, tardia, ou não fazer a traqueostomia, não muda o prognóstico desse paciente funcional, tá? E aí foi uma coisa que a gente, né, começou a discutir bastante. O que fica de crítica a isso? A gente tem que tomar cuidado quando faz um estudo tão bom quanto esse, botar na conclusão que ele não tem uma melhora funcional. O paciente teve um AVC isquêmico, o déficit funcional dele está lá atrás. O que eu acho que tem que ficar de questionamento teve menos infecção, teve um menor tempo de internação, teve um menor tempo de ventilação mecânica. Talvez ali a gente tenha um pouquinho mais de benefício, não sei. E que é a mesma coisa em relação ao TCE. Então, ventilação acho que nem vale a pena a gente perder tempo, né, que tem que correr aqui um pouquinho, mas lembrar de evitar a ventilação, a gente tem que evitar a hipóxia, isso é muito importante para esse paciente. E hoje em dia, cada vez mais a gente evita a hiperventilação. A hiperventilação, apesar de fazer vasoconstricção, diminuir o fluxo sanguíneo, melhorar a pique,
tem que lembrar das consequências disso. Então vai aumentar o lactato, o glutamato, aumenta o risco de isquemia desse paciente, que é justamente o que a gente quer evitar. E sempre quando a gente lança a mão da hiperventilação, pensar em fazer a monitorização da oxigenação tecidual, seja através do bulbo do órgão jugular ou através da PTiO2. Outra coisa que a gente sempre chega, questiona, sempre senta para conversar com o médico da rotina, o plantonista, quando a gente vai iniciar a profilaxia para TVP. Então, nas primeiras 24 até 48 horas, sempre mecânica. Depois disso, a gente já pode começar a química. A gente só tem que ficar de olho em quê? Se a gente tem uma lesão que está crescendo, um hematoma que está crescendo ou não. Se aquele hematoma está estável nas tomografias que a gente já fez, com 24, 48 horas, a gente espera uma de entrada, uma pós-operatória e uma tardia. A gente já pode pensar assim, se está tudo estável, já pode começar a profilaxia química, sem problema nenhum. Outra coisa assim que é uma coisa que eu sempre bato muito, eu realmente foi da minha residência, trouxe isso, é o Trosamin. A gente sempre usou bastante. E desde o CRASH Trial, ele mostra o quê? Que reduz a mortalidade no TCE. Principalmente no TCE moderado, tá? E uma coisa interessante, o estudo mostrou que nas 3 primeiras horas, então uma coisa que tem que ser difundido, porque tem que ser lá no atendimento inicial. Não é quando chega no hospital, não é quando chega na UTI, não é quando foi avaliado pelo especialista, é lá atrás, né? Lá no atendimento inicial. No TCE leve também tem benefício quando tem algum sangramento intracraniano. E no TCE grave também traz benefícios se o paciente estiver com pupilas reagentes. Tá? Então, isso é bem importante, que a gente olha aqui no gráfico, quando a gente olha no grave, a princípio não teria tanto benefício, mas na hora que divide entre os pacientes com a pupila reativa ou não, a gente vê que passa a ter benefício. Outra coisa para a gente trazer aqui para a gente discutir, que também não tem consenso, é em relação ao anticonvulsivante profilático. O que acontece? Principalmente nos pacientes com TCE grave, se sabe que 30% deles vão evoluir com crise convulsiva precoce, nas primeiras 2 semanas. Então, a gente começaria um anticonvulsivante para evitar essa crise convulsiva, que para um paciente que está ali neurocrítico, entubado, né, evoluir com crise convulsiva é bem complicado. E aí a gente usaria o anticonvulsivante por 7 dias. Mantém ou não mantém? Aí que é o complicado. A gente sabe que o uso do anticonvulsivante nesse período inicial não vai evitar a crise convulsiva tardia, que ele pode desenvolver também. Tá? Então não teria por que continuar. E aí vai variar de cada serviço quantos dias depois da primeira semana vai ficar utilizando o anticonvulsivante. Outra coisa, já que a gente está falando do anticonvulsivante, uma discussão também um pouquinho mais recente é o que a gente vai fazer? A gente vai usar o queridinho do neurocirurgião, que é Dantal, ou o levetiracetam, que é uma droga bem mais moderna. A gente sabe que o levetiracetam ele tem uma eficácia semelhante ao do Dantal, mas ele traz menos efeitos colaterais, principalmente no início, e de maneira tardia ele traz menos efeitos a um déficit cognitivo que o Dantal traria. Então ele se mostra assim superior, mas eu tenho que lembrar sempre, a gente está aqui num centro com tudo que tem disponível, mas vocês têm que lembrar que às vezes vocês vão estar em outro hospital, não vai ter disponível Keppra ou qualquer similar, né? Então o custo e também o custo desse paciente quando ele sai do hospital, porque muitas das vezes ele não vai ter condição de manter o uso desse anticonvulsivante quando ele sai do hospital. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a terapia osmolar, também que é sempre quando tem um caso que a gente indica, fica aquela coisa, manitol ou salina hipertônica. Então a gente vai usar quando? Naqueles casos refratários, onde a gente vai utilizar a osmose, né, para aumentar o gradiente da barreira hematocefálica e reduzir de maneira aguda o volume cerebral e, por consequência, a pressão intracraniana. Tem que entender o seguinte, isso nos trials eles não mostram melhora na mortalidade e prognóstico desse paciente. À medida que a gente vai fazer, vai abaixar a pique, mas a gente tem que correr atrás do que pode fazer de a mais para esse paciente. Então, a Brain Tribal Foundation, ele em 2017 tem um protocolo e ele sugere que esses pacientes com hipertensão intracraniana, com às vezes refratária, manter o sódio ali entre 150 e 155. Sempre lembrando que quando a gente utiliza a mão, faz uso da mão da terapia hiperosmolar,
a longo prazo, esse paciente vai ter a perda do efeito, e principalmente quando a gente fala do mannitol, ele pode ter o efeito rebote, né? O mannitol acaba atravessando a barreira hematocefálica e faz o efeito rebote. E aí fica essa discussão, mannitol ou salina. Todas as discussões da neurocirurgia a gente acaba utilizando mesmo, e todos os especialistas acabam sugerindo mais o uso da salina, mas não sei se é porque eles querem manter uma hipervolemia, se é porque é mais fácil da gente utilizar, está mais fácil ali no meio da emergência, mas não tem diferença entre o uso das duas substâncias, nenhum estudo mostrou diferença entre mortalidade ou prognóstico da função neurológica desse paciente a longo prazo. Sempre é bom individualizar, que acho que é o que vocês estão focando aqui, então individualizar aquele paciente que você lembrar que o mannitol vai induzir uma hipovolemia, tem o efeito rebote, tem a redução do efeito a longo prazo, mas ao mesmo tempo, quando você faz uso da salina hipertônica, você vai aumentar muito o volume desse paciente, vai aumentar a pressão desse paciente, ainda pode ter causando edema agudo de pulmão, alguma outra complicação, além da acidose hiperclorêmica. Lembrar, reforçando que uma coisa que é interessante, questiona também muito em relação à melanose pontina, tá? Quando a gente faz o uso da salina hipertônica, tem muito medo disso. O que eu posso passar para vocês? A princípio, normalmente a melanose pontina é descrita quando o paciente tem hiponatremia, não quando você chega num paciente com trauma, que é o que a gente está tratando aqui na emergência, espera-se que o sódio dele esteja normal, a não ser que ele tenha alguma comorbidade associada. Então, é bem menos frequente. A gente utiliza muito, também pode ser utilizado tanto o mannitol quanto a salina em bolos naqueles pacientes que você chega, avalia, está Glasgow 3, está nisocórico, você já olha, acho que não vale a pena abordar esse paciente. Então, você pode fazer um dos dois embolos, para tentar fazer uma reanimação nesse paciente, ver se ele vai melhorar o Glasgow para poder indicar a cirurgia. Já tive alguns casos que chegaram anisocóricos, Glasgow 3, epidural, paciente jovem, ele melhorou, foi para Glasgow 5, operei e ficou muito bem. Mas assim, você operar um paciente que não melhora, você diminui a hipertensão intracraniana naquele momento e não melhora, aí é bem complicado você abordar esse paciente. Claro que tem outras coisas a levar em conta, tempo de acidente, idade, tem muita coisa para a gente trazer junto. Lembrar que a hiperventilação e a terapia hiperosmolar, a princípio, tem que ser utilizada de maneira temporária, após uma piora aguda desse paciente, ou se ele tem sinais de herniação. Então, vocês estão ali na beira do leito, viram, liga para o neurocirurgião, vai preparar para a tomografia, mas já faz ali a salina, o mannitol, tenta dar um pouquinho de tempo para esse paciente até a gente saber o que aconteceu e poder abordar ele. É bem interessante. Então, como pré-cirúrgica, ou como eu falei, um status neurológico incompatível com a cirurgia, você pode tentar correr atrás disso com as duas terapias. A hipotermia é uma terapia de terceira linha. Todos os estudos mostraram que não reduz a mortalidade, tá? Ele reduz a morbidade por reduzir a PIC. Normalmente se utiliza uma temperatura aí de 32 a 35 graus, mas tem que lembrar muito das complicações, a coagulopatia, distúrbios hidroeletrolíticos e a bradicardia desses pacientes. Como a barbitúrico, também uma terapia de terceira linha, a gente vai utilizar muito nos pacientes refratários, que não tem indicação cirúrgica, para a gente reduzir o fluxo sanguíneo cerebral. Sempre na indução é interessante estar com o eletroencefalograma contínuo e lembrar principalmente das complicações que essa droga pode trazer. Que é o que? Ela vai trazer estabilidade hemodinâmica, iliodinâmico, ele tem uma meia-vida muito longa e a principal complicação são os distúrbios do potássio. Tá? Ele faz tanto hipo quanto hiperpotassemia. E o que a gente tem que tomar muito cuidado quando induz com a barbitúrica é na hora de retirar a medicação, porque normalmente ele faz uma hipopotassemia, porque ele joga para dentro do meio intracelular o potássio. Quando você retira a medicação, aí ele vai todo para o meio extracelular e faz uma hipercalemia grave, podendo causar até a morte. Então, uma das principais complicações que a gente tem com essa medicação. Então,
na Brain Trauma Foundation também, ele fala o quê? Que não há evidências de que no TCE grave o comorbarbitúrico trouxe benefício para os pacientes. Não melhorou o desfecho. O corticoide, que aqui com certeza a maioria vai olhar e achar, nossa, que absurdo discutir ainda corticoide. Foi ontem. Eu fui ver um TCE fora do hospital, o paciente veio do interior cheio de corticoide. Então a gente, apesar de que está bem claro que não se deve usar nem em dose alta, nem no TCE, nem no TRM, a gente vê sim, vi ontem. Eu juro por qualquer coisa que vocês quiserem. Ontem eu estava dizendo, não, pelo amor de Deus, não faz. Tira. Então estava lá fazendo por conta do edema cerebral. Então a gente sabe que, além de não trazer benefício, não age sobre a fisiopatologia do edema no TCE, ele ainda aumenta a mortalidade desses pacientes. Tá? Então não tem alteração na PIC e ainda não melhora o prognóstico e ainda tem alta mortalidade. Vamos conversar um pouquinho sobre novas drogas, né, as terapias que estão em estudo aqui. Então, hoje em dia tem estudo sobre a estatina, sobre progesterona, eritropoetina, magnésio, oxigênio hiperbárico e sobre a ciclosporina. A estatina, é importante trazer que ela está em estudo ainda pré-clínico, tá? E a gente sabe dos benefícios dela no HSA, ela aumenta o óxido nítrico, faz vasodilatação, ao mesmo tempo diminui a inflamação vascular, diminui a hipoperfusão pós-traumática, a hiperemia de rebote, e melhora a barreira hematocefálica de efeito anti-inflamatório. Ela tem benefício, a princípio, nas primeiras 24 horas, mas ela está em estudo pré-clínico, a estatina. A progesterona já está um pouquinho mais avançada, ela já está em estudos randomizados em andamento. Ela, a princípio, modula as vias de apoptose e regula a toxicidade pelo glutamato. Ela é bem interessante nas lesões axonais difusas e os estudos pré-clínicos eles mostram que melhora tanto a memória quanto o aprendizado dos pacientes pós-LAD. Então, uma coisa bem interessante que talvez esteja chegando. A amantadina, que é uma droga utilizada por Parkinson, que faz o aumento da dopamina, e tem um estudo randomizado duplo cego com 184 pacientes que estavam em estado vegetativo persistente. Então, eles começam a fazer essa medicação por 4 semanas e observam depois por 2. Então, o que eles observaram? Que o uso da amantadina versus o placebo, ele vai ter uma melhora no score que eles utilizaram para avaliar essa função do paciente. Porém, durante o uso da medicação ocorre a melhora, porém depois essas curvas tendem a confluir. Então o prognóstico, o desfecho a longo prazo não vai ter benefício, mas durante o uso da medicação apresentou. A eritropoetina, quanto à hemotransfusão, todos os estudos não mostraram benefício, tanto o uso da eritropoetina, também a hemotransfusão quando utilizaram o limiar de 7 ou de 10. Lembrar da monitorização multimodal, a gente tenta evitar o quê? O dano secundário, que é a hipotensão, a hipóxia, a hipercapnia, a hiponatremia, a hipertermia, a hipo ou hiperglicemia, ambas são bem deletérias, e as crises convulsivas. Então a gente vai utilizar o que para isso? O exame neurológico, a monitorização da PICA, da PTO2, o eletroencefalograma, a PAM, PO2, PCO2, a glicemia. Avaliar como está a extração cerebral de oxigênio através do bulbo da jugular ou da PTO2 através da PIC com esse dispositivo, além de utilizar ainda o Doppler transcraniano e a microdiálise também para poder fazer a avaliação dessas alterações. A gente está aqui, o primeiro monitor da PIC foi em 1960, tá? Quando foi utilizado. E a gente procura o quê? A gente quer prevenir a redução do fluxo sanguíneo e as herniações. Então, como aquele paciente de ontem teve um sangramento, pode ter alguma complicação, pode aumentar, a gente não tem como monitorizar, vale a pena utilizar a PIC para aquilo ali enquanto ele está entubado. Ou nos pacientes com TCE grave, que podem ter uma piora, podem começar com edema, piorar o fluxo sanguíneo, você conseguir utilizar dessas medidas que a gente discutiu anteriormente para evitar uma complicação a longo prazo. É interessante, uma coisa que a gente vai falar mais na frente, entender o seguinte, que a alteração inicial das curvas da pressão intracraniana, que muitas das vezes a gente se prende ao número.
E muitas vezes a PIC está com um número bom, mas a gente está tendo alteração na curva, que é o mais importante para a gente entender, ele que vai avisar para a gente que está vindo uma complicação lá na frente, para a gente não ter que correr atrás quando está bem mais complicado. Então, quando a curva P1 fica menor do que a P2, é quando começa a ter alteração da complacência, é aí que a gente tem que começar a agir, não quando a PIC já estiver bem aumentada. Uma coisa que às vezes perguntam bastante quando eu passo lá, principalmente os residentes, qual foi a PIC, por que não botou essa ou aquela? O que acontece? A gente tem, principalmente o que mais se utiliza, a intraparenquimatosa e a intraventricular, tá? Ambas são muito boas, confiáveis. A questão toda, que às vezes me preocupa um pouquinho eu particularmente, pela minha escola a gente opta pela intraparenquimatosa, e não a ventricular, porque muitas das vezes, como o paciente de ontem, a DVE não vai ficar muito tempo. E ventriculite é uma coisa que me preocupa muito mais do que uma infecção por uma PIC intraparenquimal. Porque a ventriculite a gente sabe que é muito grave. Então eu evito bastante, apesar de que a ventricular ajudaria a tirar o líquido e facilitar um pouquinho a reduzir a pressão intracraniana numa fase mais aguda. Eu até prefiro botar um PIC e uma DVE do que deixar um PIC intraventricular. Uma coisa que, já que a gente está trazendo coisas novas, tem um dispositivo que foi um brasileiro que fez, onde ele avalia a deformidade óssea de acordo com a pressão intracraniana, que é o Brain for Care. Então é uma cinta que ele utiliza aqui na região frontotemporal, tá? E a partir daí ele consegue passar para a gente a curva da pressão intracraniana, para vocês entenderem aqui. Esse monitor ele não vai passar nunca para a gente o valor, ele não tem número, que é o que a gente está acostumado a trabalhar, a PIC está de 10, 15, 20, 30, não. Mas ele vai predispor, ele vai avisar para a gente como está a curva, a relação P1, P2. E a partir daí você sabe se você pode trabalhar ou não, e a gente está trabalhando com um dispositivo não invasivo, né? Está bem interessante. O que tem ainda em relação a isso? É muito recente, tá? Falta estudos, ele só mostra a curva, não traz o número, então tem que ter até uma reeducação ao neurocirurgião, aos intensivistas, ao neurologista, que está todo mundo acostumado mais a ver o número e não a curva. Ele tem uma alta sensibilidade, então tem que lembrar, às vezes esse monitor ele vai apresentar alteração de acordo com o movimento de paciente, de manobra de Valsalva. Quando está paciente com hemodiálise, já apresenta alteração da curva, insuficiência hepática, paciente séptico, que muitas das vezes é um TCE grave que vai evoluir com sepsia junto, ou pós-cranectomia também tem essa alteração. Além disso, se ele estiver próximo a uma artéria, ele acaba captando a curva da artéria e não da PIC. Então, acho que era isso que eu queria trazer discussão mesmo, questionamentos para vocês trazerem também a experiência de vocês. E lembrar que isso tudo muda muito rápido, a gente tem que estar sempre se atualizando mesmo, né? E acho que é isso que eu queria trazer para vocês.